Se você puder ficar em pé, nós vamos ler o texto da palavra de Deus em Marcos, no capítulo 7. Deus tem me incomodado de estar falando comigo sobre a expressão de uma mulher. E essa semana eu vinha meditando, meu Deus, fala comigo, Senhor, revela as tuas vontades, Pai, para que a gente aprenda. Marcos capítulo 7, a partir do versículo 24. Então está escrito assim, na escrita da minha Bíblia: e levantando-se dali foi para os termos de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por esta palavra o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e o demônio já tinha saído. Ora, o Senhor pega ele e fala contigo, e pega uma palavra que Ele tem para nós, não aquela que nós queremos ouvir, mas a que o Senhor tem para nossas vidas. E diga a Ele, peça a Ele, Senhor, me ajude a considerar as tuas palavras, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Mais uma vez nos entregamos as tuas mãos, Espírito Santo, para que possamos ministrar aquilo que é da tua vontade. Eu sei que o Senhor nos usa pessoas sobre a face da terra para trazer tuas mensagens, para compartilhar aquilo que o Senhor tem falado conosco. Nos ajuda, portanto, nessa noite. Livra-nos de toda soberba, Pai. Livra-nos de toda interpretação própria, mas não dá da tua revelação. Aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração nesses dias, meditando, Senhor, que o Senhor venha sobre nós agora. Venha em nós, Pai, e nos traz a revelação para nós como um todo e também como particular aquilo que o Senhor quer de nós, para o qual o Senhor tem nos resgatado das trevas e nos sucede para a luz. Muito obrigado. Nos entregamos completamente nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, podem sentar. Eu ainda quero ler Mateus 15, 21, o mesmo relato. Mateus 15, 21. Tem alguns detalhes a mais, mas eu quero fazer a mesma leitura. E peço a atenção de todos vocês. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saiu daquelas 7 linhas, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas na casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem
debaixo da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Queridos, nós notamos alguns detalhes a mais na escrita de Mateus a respeito desse acontecimento. A mulher, Sírio-Fenícia, não fazia parte do povo de Israel. Jesus deixou bem claro naquela ocasião que ele fora enviado somente às ovelhas perdidas da casa do seu pai. Uma palavra completamente de exclusão para aquela mulher, para aquele povo, os filhos fenícios daquela ocasião. Eles não faziam parte do plano de Deus daquele momento, porque embora os gentios já estivessem dentro do plano último de Deus para a salvação. E nós conhecemos isso na Bíblia. A palavra de Deus declara isso. Mas naquela ocasião Jesus falou isso. E os seus discípulos, quando haviam gritando uma frase que era peculiar do povo de Israel, filho de Davi, isso significava dizer aquele que viria a reinar no lugar de Davi. Filho de Davi era uma expressão que seria usada para o enviado de Deus, o ungido de Deus. Então, era filho de Davi. Isso nos lembra também o servo de Jericó. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era uma expressão própria do povo de Israel que eles usavam para alcançar o favor de Deus. E ela usou dessas palavras que era o povo de Israel que disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E deve ser sempre a nossa expressão, amém? Porque o Senhor é o nosso Senhor, mas a profecia, ele continua a ser o filho de Davi. Então você pode dizer assim no seu coração: filho de Davi, diga: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E daquele detalhe a mais, que aquela mulher disse que a filha estava miseravelmente endemoniada. Mateus acrescenta a gravidade da situação. Estar possuído de demônios não é uma coisa muito boa. E miseravelmente é outra ainda muito mais pior. Podemos talvez assemelhar a filha dessa mulher àquele endemoniado de Gadara, que diz que os demônios tomavam ele, levavam para os túmulos, as pessoas já tinham colocado ele na prisão, ele soltava, colocava correntes, eles quebravam, ele quebrava, e ele ficava ali fora do convívio social da família, se mutilando, vivendo ao léu dos sepulcros. Era uma coisa terrível. Jesus se aproxima dele, e quando se aproxima, o demônio chega e diz: que queres tu conosco, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Vieste nos atormentar antes do tempo? E Jesus ali liberta aquele homem. Era mais ou menos essa situação para a gente entender: a minha filha está miseravelmente endemoniada. Aí Jesus vai e diz: não é justo tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Meu Deus do céu, queridos, quando a gente sabe, conhece, tem necessidade de Deus, que precisa de Deus, e só Ele pode resolver a situação, o problema, seja lá qual for, o orgulho tem que ir por terra. Devemos aprender com essa mulher. Se nós queremos algo de Deus, irmãos, nós precisamos colocar o nosso orgulho no chão. Os valores que nós carregamos não importam para Deus. Mas a verdade é que aquela mulher, ela não se orgulhou da sua gente, da sua nação, ela se humilhou ao povo de Israel. E disse: eu sei, Senhor, mas
Os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas que caem da boca dos filhos. Jesus se admira. Jesus se admira. Sabe, você sabia que Deus está à procura daqueles homens sinceros e mulheres que em sua vida possa causar admiração? Olha para teu irmão e diz assim: causa admiração ao Senhor. E Jesus, ele quando olha para o coração daquela mulher, e ele vê que as palavras que saíram dos seus lábios não foram palavras de elogio, palavras que quisesse ouvir de um elogio primeiro, receber alguma coisa, como aquele homem que se aproxima do Senhor e chama assim: bom mestre. Chegou elogiando Jesus, ele queria ouvir palavras que ele favorecesse dos lábios de Jesus, aquele que queria, fazia tudo que era correto, cumpria toda a lei, e pergunta para Jesus depois: que devo fazer, Senhor, para ser salvo? A gente vai, se realmente quer entrar na vida, vai ver tudo que tem aos pobres. Então, quando ele chega e diz: bom mestre, foram palavras de elogios para Jesus, mas o seu coração não estava falando aquela verdade. Mas aquela mulher não. Aquela mulher, ela chega dilacerada, ela chega pedindo um favor de Deus, porque já sabia mais o que fazer. E quando se está nessa situação, irmão, por que se orgulhar? Tem que se derramar, tem que se entregar. E Jesus olha para ela, quando ela diz essas palavras: Senhor, mas os cachorros comem debaixo da mesa, as migalhas que caem na boca do filho. Mas Jesus solta o coração e diz assim: vai, por essas tuas palavras, a tua filha está curada. Aquela mulher causou admiração ao Senhor pela atitude que teve. Jesus outra vez ensinou e continua nos ensinando, dizendo que a boca fala daquilo que está cheio do coração. Amém? Então nós precisamos ter muito cuidado, porque a nossa boca vai falar aquilo que está cheio do coração, e às vezes o coração está cheio de tantas coisas que a gente não consegue mais guardar, determinadas coisas ou situações que estão em nós nos incomodando, e basta um pingo d'água e aquilo transforma. E a gente vai. Mas, querido, refletindo sobre isso, o Senhor também me levou a ver expressões do próprio Deus para seres mortais como nós. No livro de Jó, por exemplo, no capítulo 42 de Jó, logo, não, aliás, no primeiro capítulo de Jó, vamos lá ver, deixa eu chegar para lá. No livro de Jó, no capítulo 1, a expressão de Deus para aquele homem, que mesmo tendo o seu nome escrito na Bíblia, mas ele foi mortal, está morto, aguardando também o dia da ressurreição. E nós somos mortais, mas Deus se admira de um mortal que põe a sua fé nele. A mulher creu, acreditava, sabia que Jesus podia curar sua filha. E Jesus outra vez também disse: se você pedir crendo, você receberá. Se você crer no seu coração que assim vai acontecer, isso acontecerá. Porque Jesus fala crer no coração. O coração é claro, pensamento, a nossa fé. Porque, queridos, é muito fácil o diabo colocar dúvida no nosso coração, na nossa mente, é muito fácil. Ele conhece o ser humano, sabe onde vai as nossas fraquezas. Afinal, ele observa o ser humano desde que ele foi feito. Ele estava lá no jardim e ele observava Deus quando Deus estava fazendo todas aquelas coisas.
eu imagino assim, quando Deus ficava pegando o barro, fazendo, ele estava se olhando, o que está fazendo agora? O que vai fazer? O que vai fazer? Aí ele quando faz ali, que Deus usa aquelas palavras, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, aí levanta a orelha, semelhança. Eu quis ser semelhante ao Altíssimo, ele vai fazer outra coisa, não. E ele viu tudo. E aí ele carrega um ódio tremendo de cada pessoa que traz nesse planeta, porque traz consigo a imagem e a semelhança de Deus. Diga aleluia. Diga assim: eu sou a imagem e semelhança de Deus. E Deus, ele se alegra, irmãos, em ver o povo, as pessoas, os seus filhos andando, fazendo a sua vontade, porque isso alegra o coração do Pai. Amém? Diga aleluia. Então no livro de Jó tem uma expressão que eu admiro muito também, o que Deus fala para Jó. Capítulo 1 do livro de Jó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero e temente a Deus, e desviava-se do mal. Aí fala que nasceram 7 filhos e filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 13.000 camelos, vai contando por aí. Aí versículo 6: e vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então disse o Senhor, versículo 7, então disse o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor: observaste, outra versão, viste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Causou ou não causou admiração ao Altíssimo? É possível também eu e você causarmos admirações ao Altíssimo? É sim. Porque somos feitura da mesma carne de Jó. Carregamos as mesmas emoções, sentimentos, dúvidas e fé. Aleluia. Amém? Mas veja o que Deus descreve de Jó: homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Queridos, Deus está falando de coisas correspondentes ao caráter de Jó. Sabia disso? Caráter. E o caráter nosso, ele não é salvo, ele precisa ser transformado. Porque quando nós aceitamos a Cristo, o nosso caráter não muda, permanece o mesmo. O caráter é aquilo que é formado, forjado em nós, à medida que a gente vai crescendo. À medida que a gente vai crescendo. E de onde vem o caráter? O caráter veio do céu quando nós aceitamos a Cristo? Não. O caráter veio dos nossos familiares e das pessoas adultas de importância sobre nossas vidas que forjaram o caráter em nós até os 9, 12 anos de idade. Por isso que muitas vezes nós carregamos certas dúvidas, incerteza de coisas que gostaríamos de fazer e não temos força para fazer, não sabemos de onde vem esse medo, esse pavor. E tamanho da cachola. E precisa ser transformado nesse mundo pela renovação do vosso entendimento. E o Senhor disse: tem visto meu servo Jó, homem sincero. Meu Deus
No supermercado da vida de hoje, está difícil encontrar sinceridade. Não está. E se a gente for olhar para o setor, meu Deus do céu, da política, então, meu Deus, da família, dentro de casa, da sociedade, sinceridade, está difícil de encontrar. Mas nós podemos dizer assim: a sinceridade habita em mim. Você pode dizer? Diga: a sinceridade habita em mim. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito Santo, ele é sincero. Aleluia! E ele jamais nos levará a ser insincero nessa vida, seja por alguma coisa for. Ele é sincero. A honestidade, a verdade. Homem sincero e reto. Aleluia! Veja o que causa admiração ao Senhor. Homem sincero, ser sincero, ser reto, ser temente a Deus. O que é ser temente a Deus? A Bíblia vai dizer para a gente temer ao Senhor, porque o temor a Deus aumenta os dias da terra. O temor a Deus nos dá sabedoria. E quem é que foge do pecado, senão aquele que teme a Deus? Ainda que o pecado dá para a porta, mas você vai dizer assim: não, não farei isso, porque eu temo a Deus. Se nos lembra José do Egito, José Guerra, agora nos olha. Se nos lembra José do Egito, diante da mulher de Potifar, quando quis se laçar com ele, ele disse assim: não, eu temo a Deus, jamais farei isso, e respeito o meu Senhor. Aleluia! Mas isso deve ser não somente para uma coisa assim tão drástica, mas para as coisas pequenas também. Precisamos ter muito cuidado. Então daí, Jó é um personagem bíblico que causou admiração em Deus. Mas vamos ver outro. Lá em Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Versículo 22. É uma expressão do Novo Testamento se reportando ao Velho Testamento, quando o apóstolo Paulo estava discussando, estava falando das coisas que Deus havia feito na vida dele. Estava na sinagoga, o apóstolo Paulo. Então, ele vai falando um monte de coisas, e aí, no versículo 22, ele diz assim: e quando este foi retirado, me levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Amém? Vê só, gente. Será que nós podemos dizer: Senhor, estou aqui, Senhor, faça em mim a tua vontade? Mas não é somente dizer faça em mim, porque a gente ora, não é? Aprendemos a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Mas será que na hora que Deus pede para a gente fazer a vontade dele, será que nós fazemos mesmo? Mas você pode dizer assim: mas Davi também não fez toda a vontade do Senhor. Mas ele falou: achei um homem segundo o meu coração, fará toda a minha vontade, todo o propósito da minha vontade. Davi era humano. Davi pecou. Mas sabe o que era que Davi fazia? Davi não se recolhia no esconderijo do seu pecado.
Ele se refugiava no esconderijo do Altíssimo e descansava à sombra do Onipotente, porque ele sabia que diante da situação de seu pecado, só Deus poderia livrá-lo. No Salmo 51, ele fala sobre isso. Ele diz que enquanto escondeu os seus pecados, os seus ossos apodreceram dentro de si, dizia ele, diante do pecado que ele cometeu com Batseba. Mas porque ele era o homem achado segundo o coração de Deus, que Deus disse essa expressão, porque ele confessava os seus pecados. Ele voltava sempre para a presença de Deus. Ele dizia sempre: Senhor, eu estou aqui, cumpra em mim a tua vontade. E a vontade de Deus, que ele discute isso, ainda está em certo percurso, do mesmo jeito que fora no ano passado, do Velho Testamento, não a semelhança da vida do Cristo, mas a semelhança do propósito de Deus para a salvação das nações. Continua o mesmo propósito, porque a obra de Deus não vai estacionar em mim e em você, ela precisa prosseguir até Jesus voltar. E se Ele nos guardar para si, a obra dele continuará. Sabe por quê? Porque Ele é o Senhor da seara, e é Ele que levanta os trabalhadores para a sua seara. A nós cabe orar e pedir ao Senhor. Amém? Porque Deus está olhando sempre para a nossa geração, o que vem depois de nós. E Ele quer que em nós haja um comportamento tal que os nossos filhos possam se reportar a nós também, dizendo: o Deus do meu pai, o Deus do meu avô, o Deus da minha avó. Você sabe disso? Porque é assim a sequência. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora prestemos atenção. Sabe quem foi que pulou fora da vontade de Deus e desprezou, não quis ter o seu nome colocado na sequência hereditária do Senhor? Esaú. Foi ou não foi? Porque pelo direito de primogenitura a ordem era para ser essa: Abraão, Isaac e Esaú. Mas só foi o que Esaú fez. Esaú desprezou a bênção espiritual, não considerou a primogenitura. Ele abandonou por causa de quê? Por causa do desejo. Por causa do desejo. Ele veio lá no campo. Jacó havia preparado uma panela de feijão bem gostosa, com botão, com aquelas coisas tudo bem gostosão assim, bem cheio de caloria, para quem gosta, né? Claro. Aquele feijão bem nordestino que nós conhecemos, que nós gostamos. Aí ele veio lá para ele pensar, é claro que eu estou parafraseando, Jacó havia preparado para a comida da ocasião deles lá. E aí, quando ele chega aqui, olha assim, aí diz: meu irmão Jacó, me dá um pouco da tua comida. Aí Jacó disse: eu te vejo, me dá a tua primogenitura. Aí as palavras dele: de que me vale essa minha primogenitura se eu estou aqui morrendo de fome? Olha, você sabia que tem muita gente dizendo assim: de que me adianta estar na igreja? Não está acontecendo nada comigo. Continua tudo do mesmo jeito. Para que tu na igreja? Não entendeu que se está na igreja, quando se é escolhido por Deus, é para fazer parte do plano e do propósito de Deus de salvação aqui na terra. Diga aleluia. Porque Deus tirará de nós a sequência daqueles que nos serviram. Ele fez assim e continua fazendo. Então, Esaú desprezou. Aí agora, a sequência da bênção mudou. Devia ser Abraão, Isaac e Jacó. Então passou a ser firmada em Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Vocês estão entendendo?
Então, quando se reportava a Deus, dizia: o Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, meu bisavô, o pai, o Deus de Jacó, meu avô, meu tataravô, sei lá, por aí. O Deus dos meus avós. Na minha casa, pela glória de Deus e poder de Deus, aquilo que nós estamos construindo na família, meus netos já podem olhar para mim e dizer assim: o Deus do meu avô, o Deus a quem o meu avô serve, o Deus a quem minha mãe serve, o Deus a quem eu sigo. E os filhos dos meus netos vão dizer assim: os filhos do meu tataravô, o filho do meu avô, o filho da minha avó, os meus filhos e os filhos da minha mãe, todos eles servimos ao Deus Todo-Poderoso. É a sequência da herança de Deus. Queridos, é muito sério. E o Senhor vai olhar assim, mas ele tem visto o meu servo e faz segundo a minha vontade. Davi pecou, nós pecamos também, mas daí? A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos glorificar com toda a dignidade. Agora o Senhor requer de nós compromisso, interesse, disposição, considerar aquele que morreu e ressuscitou por nós, nos ensina o texto sagrado. Então o apóstolo Paulo, ele falando no seu discurso, diz que Deus disse: achei um homem segundo o meu coração que fará todo o propósito da minha vontade. Davi. E logo nós nos lembramos que Davi errou, Davi pecou, mas nos lembramos também que Davi se humilhou. E nós cantamos a pouco como o rei Davi quer adorar o Senhor. Sabe quando Davi adorava o Senhor? Davi era extravagante. Davi não ficava resumido nas suas lutas, nos seus sofrimentos. Ele extravasava a alegria da presença do Senhor. Foi desfrutado, foi, mas o Senhor o restaurou. Sofreu as consequências? Sofreu. Porque todo pecado tem consequência. E nós devemos aprender isso muito bem, a fim que não devemos a pecar, para que as consequências não venham sobre nós e nossa casa. Já ensinei isso aqui. Nenhum pecado fica no solo de nós mesmos, não fica no nosso círculo. Ele escapola e ultrapassa e vai para aqueles que estão ao nosso redor. Se o pecado também gera consequência para aqueles que estão ao nosso redor, certamente, com mais poder e força, a obediência gerará bênção para aqueles que estiverem ao nosso redor. Diga aleluia! Eu vou falar dessas consequências. Eu já falei aqui, mas eu vou falar agora. Quero falar de outra. João, no Evangelho de João, capítulo 1. Tem outra expressão que causa muita admiração. João 1, 46 e 47. Querido, eu não sei vocês, mas meditando sobre isso, o Senhor me ajude. Me ajude, porque eu preciso ser mais comprometido contigo. Eu preciso considerar mais as duas coisas, já que eu desejo e quero ir para o céu e ganhar outros para o Senhor. E eu bem sei que a misericórdia de Deus sempre nos acompanha e nos ajuda, amém? Mas precisamos levar Jesus a sério. No meio de uma geração ingrata e perversa, que diz a palavra de Deus, que nós estamos inseridos. Precisamos levar as coisas de Deus mais a sério. E que elas desçam ao nosso coração, não fiquem na superficialidade do nosso trabalho para com Ele. A gente pode louvar, pode cantar,
local, pode fazer tantas coisas na casa de Deus. Precisamos deixar que isso entre no nosso coração, que a gente tem uma necessidade tão profunda de Deus, que a gente, dada pelo Espírito Santo, a gente possa sentir assim no coração que é aquilo, e aquilo, e aquilo. Não sei se já aconteceu isso com você. É como se for um clamor do desesperado, como da mulher ser feliz. E uma vez eu clamei ao Senhor, não só uma vez, mas algumas vezes na minha vida eu clamei ao Senhor, salve-me. Era só um grito assim: Senhor, me socorra. Senhor, venha cá. E o Senhor sonda o coração e vê que aquela frase saiu do profundo da alma e o Senhor vem e socorre. Amém? Então, a nossa vida deve ser assim com o Senhor. Está ligado nele, trilhado com Ele, para tudo, para toda e qualquer situação. Por isso que Davi, ele se entregava, se cansava, ele chorava, ele pulava, ele reconhecia seus erros, ele fez tantas coisas. Por quê? Porque ele sabia que a vida com o Senhor não era resumida naquilo. Havia um propósito de sequência. E há na tua vida um propósito de sequência. Há uma promessa na tua vida, na nossa vida, de salvação para a nossa família. E ainda mais uma palavra do Senhor liberada: insista, não desista. Bata que vai abrir, peça que vai ser dado. Quem está entendendo diz amém? Não desistir nunca. Então, aqui no livro de João, no capítulo 1, versículo 46 e 47, tem uma expressão de Jesus. Vamos ler. Diz assim: disse Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Quando Filipe chamou Natanael para conhecer Jesus. Versículo 47. Jesus viu a Natanael vir ter com ele e disse Jesus disse a Natanael: eis aqui o verdadeiro israelita, em quem não há dúvida. Meu Deus! Eis aqui o verdadeiro israelita, em quem não há engano. É claro que Natanael era pecador. É claro que Natanael, ele pensava nas coisas. Ele pensou automaticamente quando o Filipe chegou e chamou para ele: Natanael, achamos o Messias, Jesus. Será que não é o Messias prometido? De onde ele é? De Nazaré. Aí ele analisou na sua terra mental, ele analisou aquela região de Nazaré, uma região desprezada, abandonada, cheia de maus costumes, cheia de pecados, cheia de coisas assim. Aí ele disse: poxa, porventura de Nazaré vem alguma coisa boa? Não é isso. Mas ele fez um comentário, mas ele não fez um comentário de censura, de deboche, um comentário que fosse assim, aquela coisa tal. Foi uma análise. Por exemplo, como o dólar subiu agora, a gente diz assim: eita, agora as coisas vão tudo aumentar. Consequência da venda do aumento do dólar. Então ele olhou e viu a situação daquela região, e vai sair alguma coisa boa dali. Aí ele disse: vem. Aí Jesus, quando chega e olha para Natanael, Jesus não levou isso em consideração, mas Jesus viu a sinceridade do coração dele e como ele era um homem honesto, um homem que procurava andar em cima da verdade. E Jesus causa admiração de Jesus, e diz assim: nunca tinha visto um homem como aquele. Eis aí o israelita, que não há engano. Então, queridos, nós precisamos também nos portar de uma forma tão sincera com o Senhor, de uma forma honesta, como a gente possa fazer sobre todas as coisas, para que a gente também venha causar em Deus a admiração. Amém? Isso é muito importante, porque certamente
O Senhor fica triste quando vê os seus filhos andando de forma que não deveria andar. Sabe, pessoa, a gente se compromete com o Senhor. Não, Senhor, agora eu vou parar de fazer e vai, não faz. O Senhor fica triste. Na verdade, Jesus conta uma parábola que nos mostra mais ou menos isso. Que o homem tem 2 filhos e disse para o mais velho: vai trabalhar na roça? E ele disse: vou, pai. Nem se preocupe, pai, eu vou. Mas não fui. E igual modo, ele disse para o mais novo: filho, vai trabalhar na roça? E o filho mais novo disse: eu não vou, pai. O pai sentiu. Mas depois o filho se arrependeu e foi trabalhar. Aí Jesus pergunta: qual foi os 2 que fez a vontade do pai? E todos ali responderam, e nós também, logicamente, somos intérpretes, responderemos. Mas todos, o que disse que não ia, mas se arrependeu e. Sabe o que Jesus diz para nós? Vai comigo e faz o mesmo. Ou seja, devemos nos arrepender de coisas que a gente disse para Deus que faria e não fizemos. Coisas que nós falamos para Deus se comprometendo com Ele e não cumprimos. Por quê? Porque Deus quer projetar a partir de nós salvação. Aleluia. Não que eu salve ninguém, que você salve, mas nós somos luz do mundo e sal da terra. Como crerão se não há quem pregue? E a pregação mais poderosa é o testemunho da nossa própria vida, dentro da nossa própria casa. Deve ser triste, deve ser muito triste para o servo do Senhor ouvir dos lábios dos filhos uma frase tipo: no dia que eu for ser crente, quero ser como o senhor não, quero ser como a senhora não. Que testemunho! Mas o Senhor quer olhar para mim e para você dizer assim: ali está meu servo, em quem não há engano. Amém? Ali está o meu servo, que eu posso chamar segundo o meu coração. Ali está o meu servo, que clama do mais profundo do seu coração e diz: Senhor, socorre-me, porque eu preciso de ti, e é um clamor verdadeiro. Amém? Que o Senhor faça isso conosco, meu filho. E nós veremos o poder de Deus transformador em nossas próprias vidas, dentro da nossa casa, da nossa comunidade, do nosso Pernambuco e do nosso Brasil, porque é uma promessa: pedem e eu darei nações, por exemplo, mas há uma sequência. E nós somos conhecidos como o Deus de Abraão, Isaac, Jacó e Jesus, e que é o nosso Deus. Amém?